centro comercial de trocas de bens, ela foi declinando, porque foi-se alterando a orgânica comercial com a industrialização. E a feira foi perdendo o seu valor como centro de trocas. E entrou em franco declínio. Em 1916 já se falava que a feira ia se extinguir, em 1922, por exemplo, o Jornal da Beira refere que a feira era uma mostra do que foi e que não iria durar muito tempo. E por isso, em 1926 e 27, foi nomeado na Câmara Municipal de Viseu uma comissão para renovar a feira. E essa comissão fazia parte, uma figura subejamente conhecida na cidade, Francisco de Almeida Moreira, capitão e primeiro diretor do Museu do Grão Vasco. Ele foi vereador da Câmara do Pelouro de Cultura e Turismo e foi ele o grande dinamizador da cidade, de forma a tornar a cidade arejada, bonita, com orgulho dela própria. E dele também foi o grande impulso para a Feira de São Mateus. O que é que ele fez aqui? Transformou uma feira de troca de bens para uma feira-exposição, em que se louva o artesanato e o que é regional. Dou-vos um exemplo. Por exemplo, ele criou concursos para o melhor gado, para a melhor exposição de produtos agrícolas, para o melhor traje regional. E esses concursos movimentavam a feira e movimentavam o orgulho de ser viziense e de mostrar as verdadeiras e a essência da origem beirã. E foi nesse feira-exposição é como nós a conhecemos hoje. Ele impulsionou a decoração das barracas, impulsionou a decoração de arcos, a iluminação e eletricidade, tanto que em 1932, por exemplo, já era conhecida a feira pelos seus dois grandes pórticos iluminados e decorados, que até hoje são imagem de marca da Feira de São Mateus. Durante o século XX, a feira teve vários períodos de grandes alterações. A primeira grande alteração foi em 1927, com a mudança da feira como mercado de compra e venda de produtos agrícolas e de gado para passar para ser a feira de exposição que nós hoje conhecemos. É famoso dessa altura um pavilhão que Almeida Moreira fazia questão de ter sempre, que era o pavilhão do turismo, onde, por exemplo, tinha pintores que estão representados no Museu Grão Vasco com obras e exposições e tudo num louvor ao ser-se beirão e ao ser-se viziense. É curioso que, por exemplo, em 1965 a animação já era uma parte muito importante da feira, com manifestações artísticas, culturais, desportivas, algumas que ainda perduram até hoje no âmbito da Feira de São Mateus e a criação de um espaço dedicado às crianças. E depois a feira sempre com um espaço onde as pessoas de Viseu se comunicavam e vinham ver-se e falar umas com as outras, era um local de encontro. Outro dos grandes marcos da Feira de São Mateus é em 1981. Porquê? Porque em 79, 80, 81, mas em 79 foi adquirida a Quinta das Bicas. A Quinta das Bicas permitiu que a feira fosse alargada, aumentada e deixou de ser uma mostra só de Viseu para ser uma mostra interdistrital, com coisas de outros distritos para mostra. Em 1983, a feira ocupa a margem esquerda do Pavia, para lá da chamada Ponte Pau, onde é hoje o Fórum Viseu. Aí centravam-se, e eu sou da década de 70, mas ainda me lembro das animações da roda gigante, da montanha russa, ser do outro lado do rio, por exemplo. E nós passávamos a ponte para irem, havia uma coisa chamada Poço da Morte, onde andavam com uma mota quase na horizontal, e era para nós, quando miúdos, um espetáculo, porque nós sabíamos que do outro lado do rio é que estavam as diversões perigosas. A terceira grande transformação da Feira de São Mateus já aconteceu neste século, com a demolição do pavilhão A e do antigo pavilhão dos bombeiros e a transformação de todo o campus da feira. Construiu-se o túnel, alargou-se a feira até à estátua de Viriato e construiu-se o pavilhão, hoje o pavilhão multiusos, o Fórum Viseu, e toda a dinâmica da feira foi alterada.
Uma das coisas que mais falta os vizienses sentem é de não haver um picadeiro. O que era o picadeiro? O picadeiro era a parte central da Feira de São Mateus, em frente ao palco, onde havia grandes decorações de iluminação e as pessoas passeavam à volta e encontravam-se todas. Depois havia uma parte de artesanato, umas barraquinhas verdes com uma espécie de um adrozinho coberto a meio, e nesse adrozinho havia sempre artesãos a trabalharem o vime, a trabalharem o barro, e lá está, eram remanescências da reforma que o capitão Almeida Moreira fez no início do século, como louvor ao artesanato. A feira hoje em dia está muito mudada. Continuamos com as partes tradicionais das vendas do barro, dos carrosséis, dos movimentos. Temos agora um parque junto ao rio, com relva, vários palcos. É uma feira muito mais de animação e de mostra de produtos não tanto regionais, mas mais nacionais. A dicotomia da feira e o estranho da feira é que nós temos, por exemplo, ao lado de venda de coisas típicas como assadeiras de barro, temos edredons ou até, roupa interior. E isso só é possível numa feira como a Feira de São Mateus. Uma das tradições que perdura na Feira de São Mateus é o livro da Feira de São Mateus. Todos os anos a organização edita uma publicação que contém sempre estudos, textos, quer sobre a feira, quer sobre a história de Viseu, quer sobre vinho, quer sobre artesanato, seja o que for. Esses livros é por si só uma leitura da feira, da própria história da feira. Mas, a título de curiosidade, em 1963, a propósito das reformas da feira, podia-se ler uma frase da organização que eu acho muito, muito interessante, que diz que foram-se os morgados e as esporas de prata. Já por ali não se descobrem os graves papás de outrora, de altos colarinhos engomados, de luvas, chapéu alto e bengala, nem as donas de tafuis, nem saias de balão e sombrinha de renda a pompadour, nem mulheres de capucha e de chinela aberta. Esta é a nossa feira, que muitos recordam como local de encontro, como local de diversão, como local e a altura onde Viseu saía à rua e se encontrava com ela própria. E se encontrava com todas as pessoas que vinham desde longe visitar a feira. Esta é a Feira Franca de Viseu. Antiga, nova, a nossa feira.